Olha para esse desenho aqui. Nele temos uma pessoa caminhando. Agora, me responda. Qual seria a força responsável por fazer com que ele vá para frente? Alternativa A, atrito. Alternativa B, normal. Alternativa C, pressão. Ou alternativa D, uma força sem nome. 5 segundos para responder, hein? Se você respondeu atrito, parabéns, você acertou! Vamos entender um pouco sobre essa força que move o mundo no vídeo de hoje: o atrito. Quando estudamos sobre atrito nas aulas de física, o que temos como definição é se tratar de uma força que vai contra o movimento. O que não está errado. Mas o problema é que muitas vezes vemos interpretações erradas sobre o que significa estar contra o movimento. Quase como se a única função do atrito é parar algo que está se movendo. Não tá errado, mas não é tudo. Então, não é assim que funciona. Para ficar mais claro do que eu tô falando, vamos ter que entrar um pouquinho numa área da física um tanto nebulosa, a chamada tribologia. A tribologia é o estudo das superfícies e seus contatos entre si, dando bastante ênfase nos estudos relacionados ao atrito, tá? Para que haja atrito, devemos dar um zoom na superfície em questão. Nela, você pode observar irregularidades. Inclusive, mesmo objetos que você considera perfeitamente liso, possuem irregularidades na sua superfície. Isso é o que vai dar origem ao chamado atrito. Inclusive, se você olhar assim microscopicamente, por exemplo, um espelho ou um vidro, por mais liso que ele pareça, na verdade ele ainda tem irregularidade, tá? Quando duas superfícies que possuem essas irregularidades se encontram, esses contatos microscópicos se interpõem entre si, causando uma espécie de resistência no meio do caminho. É o famoso no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho? Então, é como se você pegasse duas montanhas, sendo que uma delas está de cabeça para baixo, e chocasse elas entre si lateralmente. As duas montanhas não vão querer ceder entre si e vão ficar pressionando uma a outra. A força de atrito funciona parecida com isso. Mas a diferença é que estamos falando de centenas de milhares de montanhinhas microscópicas. Nem sei se montanhinha tá certo, mas enfim. Se você tentou empurrar um objeto pesado e não conseguiu, certamente se deve ao fato de que você não tem força suficiente para vencer a força de atrito que essas irregularidades microscópicas possuem. Calma lá, sensei! Você tá me dizendo que algo tão pequeno consegue impedir que eu... Agora vai até engrossar a voz, olha só. Eu, que levanto 1 tonelada no supino e não faço as pernas e pareço um projeto de Johnny Bravo, empurre ou arraste um objeto? Como isso é possível? Pois é, meu filho. Por mais forte que você seja, se o negócio ali tá com uma superfície de atrito bem complicadinha, vai ser difícil você mover mesmo, tá? Acontece que existem duas coisas que você deve se atentar nessa brincadeira. A primeira é que quanto mais rugosidade uma superfície tem em uma área menor, maior será o que chamamos de coeficiente de atrito. Ou seja, vai ter mais montanhinhas te impedindo de mover um caminhão-tanque, por exemplo. Outra coisa que você deve se atentar é o fato de que o atrito é uma força de contato. Ou seja, os corpos precisam estar em contato uns com os outros para que ele exista. E a principal força de contato que temos é a chamada força normal de contato, que é uma força causada por objetos estarem em contato vertical com as superfícies. Por isso, ela é sempre perpendicular à superfície. Ela também se deve muito à pressão de contato, né? Inclusive, é o que te impede de varar a Terra e atravessar ela, tá? Essa força normal determina o quão aprofundado estaria o contato entre as superfícies, tá? Por isso, em questão de fórmula, a força de atrito é escrita como μ vezes normal. Ou melhor,
coeficiente de atrito vezes a força normal de contato. Mas então, como funciona esse lance de força de atrito fazer a gente ir para frente, afinal? Na verdade, é bem simples. Quando você vai andar, seu pé faz uma força contra o chão, tentando empurrar ele para trás. O chão, então, vai reagir seguindo a famosa lei da ação e reação, lei de Newton, e vai empurrar o seu pé para frente, fazendo uso das rugosidades da superfície, ou seja, a força de atrito. Nesse caso, note que a força de atrito está contra o movimento do seu pé, mas a favor do movimento do seu corpo como um todo. Legal, né? Uma última observação. Eu falei sobre coeficiente de atrito aqui, mas não falei sobre os dois tipos de coeficientes que temos: o atrito estático e o atrito cinético. O primeiro se refere ao atrito realizado entre superfícies que estão na iminência de se moverem, ou seja, tentam se mover, mas não conseguem, como é o caso de você tentar empurrar um caminhão-tanque. Por outro lado, o atrito cinético é o responsável por realizar a parada do movimento dos objetos. É ele que atua para dissipar a energia cinética na maior parte dos casos. Ou seja, é o atrito do movimento. É aquele responsável por você caminhar, pelos objetos conseguirem se mover, tipo um carro conseguir se mover numa estrada, se deve ao atrito cinético, entre outras coisas. Ok? E é isso. Este foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Lembra de deixar o like, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nada. E comenta aí se você acertou a pergunta do começo do vídeo, hein? Também temos um Discord que avisa tudo que rola por aqui e tem um canto especial para você conversar sobre assuntos de ciências. O link vai estar na descrição. Tamo junto e até!